Fala, meus bravos, como é que vocês estão? Hoje tem, hein? Hoje tem. Terceiro jogo do Coringão do ano e já é a segunda final que a gente disputa. Como esse time briga por título, né? Aí vão falar, é o título de um jogo só. É isso aí. Vamos fingir que a gente não precisou ganhar o Campeonato Brasileiro para estar aqui, né? Enfim. Então, bora começar aqui, falar com vocês sobre esse confronto que vai ter entre nós e as portas, né? Então, bora lá, bora falar um pouquinho. Então, vou descrever aqui como foi a preparação de cada time, possíveis escalações, tá? Prováveis escalações, segundo alguns sites. E, e é isso, quem pode definir o jogo, o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente pode usar, né, como arma para chegar lá e ganhar essa partida, enfim, é isso. E também um pouquinho de superstição. Então vamos começar falando um pouquinho de Supercopa do Brasil. Como que funciona esse campeonato? A edição de 2026 é a primeira que está acontecendo nesse formato, que é campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, né? Já que a gente jogou passar vergonha naquele campeonato. Ganhou da Ferroviária na final, merecidíssima. E dentro de campo, pelo menos, a torcida da Ferroviária foi muito superior. Mas, felizmente, o que ganha é dentro de campo. E a Porcada ganhou. E aí também, além disso, o Corinthians foi campeão brasileiro, né? Então, é isso. Nossa, o 20 foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo de uma maneira vergonhosa. E, e aí, no confronto seguinte, o Palmeiras nem tomou conhecimento dos quatro de São Paulo. Tá. Porcada, vocês mereceram a Copa do Brasil. Vamos ser justos. Assim como nós merecemos o brasileiro, né? Pô, o Cruzeiro ficou com barra e lideramos o campeonato inteiro. Chegou na final, tomou duas penas. Isso porque na reta final a gente goleou o Cruzeiro. Na Copa do Brasil a gente eliminou o Cruzeiro. Aí chega no mata-mata, chega na final do brasileiro, a gente ganha do Cruzeiro de novo. É isso, né? Bom, então, dessa maneira a gente se classificou. Porém, as edições anteriores foram um pouco diferentes. Eram com 8 times e começaram no sete quartas de final, depois semifinal e depois final. 3 jogos, né? Jogo único, perdeu, acabou. E a primeira edição foi lá em 2022. Corinthians ganha do Palmeiras na estreia e ganha do Grêmio na final. Isso aí. Então, foi isso. O, o Coringão passa um sufoco naquele jogo, no jogo da final. Não, sufoco não. O primeiro jogo foi fácil, tá? 3-0 assim, tudo tranquilo. De verdade, foi um jogo muito, muito tranquilo. Com um gol da Portilho, depois da Tamires, e a Jaque, que estava estreando, estreia da Jaque, fez o terceiro gol de cabeça. Nossa, golaço, inclusive. E foi isso. Né? Claro, né? Eu tava lá. Inclusive, foi o primeiro jogo que eu fui na Arena com a minha maior parte da arquibancada, minha namorada. Acho que na época não éramos namorados. A gente não era um casal na época, éramos amigos que costumavam ir a jogos das Brabas. Sim, que eu incentivei ela. Já contei isso, né? Contei isso no outro vídeo. Eu chamei ela para ir comigo na Arena Barueri, ver Corinthians Ferroviária, final de 2021. E ela foi comigo, se apaixonou pelas Bravas, a gente passou em vários, né? O primeiro jogo que nós fomos em Itaquera foi justamente a Supercopa. E o primeiro título que a gente viu juntos também foi a Supercopa. E, e é isso, né? Fomos naquela final nervosa. Nossa goleira se machuca no aquecimento, né? Que na época era a Kemily. Depois a Kate se machuca também nos primeiros minutos do jogo. Parece que elas estiveram no mesmo lugar, na mesma área do campo.
tiveram só a mesma lesão, ficaram fora. E quando a gente joga com a Paty no gol aquele dia, e um jogo bem nervoso mesmo. A bola não entrava por nada nesse mundo, e enfim. No último minuto, quem, né? Quem? Gabi Zanotti, aquela que está para se tornar a jogadora que mais vestiu o manto alvinegro na história. Inclusive, gente, né, mas só um comentário, né, sobre o manto alvinegro. Não vamos inventar de usar o uniforme Doritos, não, galera. Eu não cheguei à final do Mundial. Pra mim foi uma coisa vergonhosa quando jogar de laranja a final do Mundial. Do preto e branco. Na semifinal foi tão lindo. Porra, aquela imagem da Zanotti deslizando na hora do gol, ela com camisa preta, né? Tão linda, né? Não quiseram ver aquele uniforme laranja na final. Ah, mas é bonito. Mas, porra, mas não é o Corinthians. O Corinthians é preto e branco. Respeita a nossa história. Respeita nossas cores, né? Enfim, dá deixar esse registro. Mas a Zanotti está prestes a se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. A que mais vestiu foi a Grazi, a que hoje, para mim, é a maior jogadora da história do Timão. A Zanotti vai passar. Tá? Provavelmente, sim, quando a Zanotti aposentar, vai ter sido ela. Mas hoje eu ainda falo que é a Grazi. Depois ela a Paulinha também já foi embora, então. Tem jogos que a Zanotti fizer, ela passa. Hoje ela faz um, depois falta mais cinco. Enfim. Se o Piscinato não resolver ficar poupando ela, ele é dessas. Então, este ano ela já se tornará a jogadora que mais vestiu a camisa do Coringão. Tudo vai dar certo. E ela faz o gol do título. Então, 1-0, 1-0 contra o Grêmio, Coringão campeão. E aí, no ano seguinte, na final, a gente pega o Flamengo. Aquele jogo lindo, maravilhoso. O Flamengo não viu a cor da bola. 4-1, tranquilo. Dois da Tamires, dois da Milan. Primeiro ataque foi gol. Primeira bola do jogo e já fez o gol. Teve aquele lance do gol de pênalti que a Milene bateu, a Bárbara defendeu. No rebote, a Portilho só deu uma cavadinha nela. Porra, Portilho, você era tão grande na nossa história, por que você tinha que fazer merda? Vocês viram a merda que o Portilho foi? Eu comentei, tá aqui no card, tá? Voltando. A Portilho faz o gol, e aí o VAR revisa e mostra que antes da Milene bater na bola, que a Milene batia todos os pênaltis lá no mesmo lugar, né? Então, antes da Milene bater, a Portilho invadiu a área. Então mandou voltar o pênalti. E a Milene bateu do mesmo jeito, só que dessa vez foi gol. Foi gol direto. E aí depois ela fez outra ainda no primeiro tempo. Não, foi. Foi no primeiro tempo? Foi. Ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, a Tamiris fez mais um. O Flamengo conseguiu um também. Enfim, e o resultado foi 4-1. No ano seguinte, aí já com o Piscinato, 2024, foi o primeiro título do Piscinato à frente do Corinthians. E foi um jogo nervoso, mas ainda tinha aquela coisa, ele tá chegando agora, então, né? Calma, ele tá chegando agora, ele tá chegando agora, chegando agora. Hoje sabemos, né? Mas naquele dia, naquela ocasião em específico, a Duda salvou o pescoço dele, né? Ele foi um golaço de falta, bola estão atravessando, o golaço estava bem atrás ali. Eu e meu irmão estávamos lá e vimos esse jogo. E é isso, o Coringão ganhou, sei lá, a Supercopa. Então, isso foi o primeiro título que o Piscinato ganhou à frente do Corinthians. E foi isso aí. E, são essas três finais que o Corinthians é campeão. No ano seguinte, né, já que foi ano passado, eu falei bastante sobre essa Supercopa. No vídeo eu falei dos jogos do ano passado, tá? Quando eu fiz o resumo. Mas se quiser ver o resumo completo, tá aqui no card também, vou deixar aqui. E, mas, né, a final, aquela final lamentável, que não jogou nada, fomos dominados pelo São Paulo. Eu teve pênalti, a Lele pegou. Só que aí nos pênaltis em si, né, a gente acaba sendo derrotado pelo São Paulo.
E aí, agora, nesse formato novo, a gente vai enfrentar o Palmeiras, certo? Então, a data, a data era para ser dia 8 por algum motivo que eu falei nesse vídeo aqui, supostamente vai ser dia 7. E teve um sorteio, tá, gente? Confia, foi um sorteio. Claro que foi sorteio. Por quê? Vocês vão dizer que é a Leila que manda na CBF, ela que decidiu que ia ser na casa dela, que ia ser no Chiqueirinho, parte 2, que foi decisão dela, a CBF só acatou? Não, gente. Foi sorteio, tá? Tá, foi. E a Ivana até reclamou disso, falou, nossa, até parece que estão sempre tentando prejudicar a gente. Aí, às vezes ela fala coisa que presta. E às vezes ela fica tentando lembrar, eu sou europeia. Eu sou da Bahia, Ivana, pelo amor. Ai, nem na época que eu fiz intercâmbio eu ficava com essas coisas. Sim, galera, eu fiz intercâmbio e eu ficava tipo, nossa, eu gosto muito gosto muito da Europa, pá, 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 pá. Ai, eu olho pra trás e falo, "Ai, não era idiota." Enfim, né? Hoje mesmo uma jogadora do Corinthians é de igual. Tá certo, ela passou bem mais tempo na Europa do que eu, mas. Enfim. Nunca neguei que eu nasci em Guaianazes, tá? Beleza. E... Mas isso que ela falou de verdade. Parece que estão sempre tentando prejudicar nós, né? A gente vai sem a Fiel, para essa final, assim como foi a do ano passado. E aí é o que deixa com a pulga atrás da orelha, né, galera? Porque nas finais de Supercopa que a gente decidiu fora de casa, na única que teve, foi a única que a gente perdeu. Quando a gente decidiu em casa, a gente cravou todas. Decidiu fora, nós perdemos. Enfim, pelo critério, eu devia ser em campo neutro. Mas, é, enfim, vai ter que ser no Chiqueiro Parte 2, o Arena Barueri. Porra, eu gostava tanto de ir lá, antes de ser da Crefisa. Ah, o Timão Feminino jogava lá às vezes também. Pô, na Supercopa de 22 não chegou a jogar lá. No, pô, foi o primeiro jogo com a minha namorada mesmo, como eu falei já. Foi lá na Arena Barueri contra a Ferroviária, 4-1. Jogão. Enfim, enfim, vai ser lá. Então, esse formato. Vai ser a quarta vez, certo? Vai ser a quarta vez que o Piscinato está enfrentando o Palmeiras no mata-mata, certo? E, bom, das três que ele já enfrentou, isso como técnico do Corinthians, tá? Das três vezes, assim, né, é triste dizer, mas ele perdeu duas. E as duas que ele perdeu foram finais. A outra foi a semifinal, que a gente sai perdendo o primeiro jogo, mas ganha de 3-1. Sai metendo gol na reta final do jogo. Então, 3-1. E, e aí depois, no jogo de volta, nossa, aquele jogo merda no Canindé, perdemos de 2-1. Mas, né, 3-1 para nós no primeiro jogo, 2-1 para elas no segundo jogo, a gente classificou. Foi para a final e aí ganhamos o São Paulo nos dois jogos. Enfim. E, e é isso. Foi, né, tem essa estatística. Outra estatística não muito favorável ao Piscinato é que em finais ele nunca derrotou o Palmeiras. Já enfrentou o Palmeiras em três finais, segundo o que eu pesquisei. Então, é foda pesquisar coisa do feminino, galera. É foda. Então, eu sei, né, que perdeu as duas finais do Paulista, mas eu fui ver se tinha tido alguma final na época de São Paulo. Isso que assim, eu só considero torneio oficial, tá? Se teve alguma, sei lá, uma Ladies Cup da vida aí que já, sei lá, por algum time enfrentou o Palmeiras, isso eu não faço ideia. Mas eu só considero torneios oficiais. E por torneios oficiais, eu achei uma outra final pelo São Paulo. Copa Paulista de 2019, e que eu achei uma transmissão feita para um canal do Palmeiras, transmissão com uma câmera só, lá no Melo Bracalente, em Vinhedo.
Palmeiras jogava nesse estádio, né? E, ironicamente, o Palmeiras ganhou e a capitã que levantou o troféu era a Thaís Ferreira, que hoje a nossa zagueira está sob o comando do Piscinato. Então, né, as ironias, né, que acontecem. E, nossa, uma câmera só, um campo horrível, enfim. Mas olha a curiosidade, né? O Piscinato ele tem cidadania italiana. Quem não sabe, ele tem. E o correto, o nome dele pronunciado corretamente é Vicinato. Eu tô brincando, né? Vicinato, não. Esse é o apelido que eu dei desde o fundo. Mas é, a pronúncia correta é Pitinato, né? Seria essa a pronúncia correta. É um piscinato, mas é porque a gente é Brasil e no Brasil você tem som de ser, então piscinato. A pronúncia correta seria Pitinato. E na transmissão da TV lá do Palmeiras, eles chamaram ele, né? Falaram que era Lucas Pitinato. E claro, né? Os caras descendem de italiano, se não souber falar também, pelo amor de Deus, né? Então, foi a única vez que eu vi o nome dele pronunciado assim. E, bom, tá correto. Mas foi só curiosidade mesmo. E aquela final ele perde, porque ó, o jogo foi assim. São Paulo tava jogando fora de casa. E aí saiu na frente, gol da Cristiane. E aí beleza, né? 1-0, gol da Cristiane. E o São Paulo resolveu segurar o jogo. Porque é fora de casa, tá 1-0, vamos segurar, né? E aí o Palmeiras virou. E o São Paulo tentou reagir. Uma das últimas bolas do jogo, a Cristiane recebe sozinha, ela e a Julie, e ela mete uma canelada na bola, a bola vai toda torta, a Julie pega. Enfim, Palmeiras 2-1. E engraçado que a Cristiane ele não tirava, né? Agora, quando era Zanotti, meu Deus do céu. Te falar, viu? Te falar. Mas enfim, ainda bem que a Eros inventou de trazer a Cristiane pra cá. Kaká fica com esse papo de Marta no Corinthians, né? Igual tava no passado aí. Você viu que a Marta ganhou um aumento lá no time dela, né? Nem pro Mundial foi. Beleza. E, tá, Cristiane também só joga o Campeonato Carioca, sabe? São grandes jogadoras? São. Tem uma história linda? Sim. Há 20 anos, eu quando era um adolescente, torcia muito ver elas jogarem muito bem. Agora, meu eu adulto não vi muito disso, não. Vale ressaltar. Beleza? Voltar ao Coringão. Para mim, a maior de todas é a Vanotti. Putz, facilmente. Dia que minha filha virar para mim, né, que ela tiver maiorzinha, e falar, pai, qual é a melhor jogadora que você viu? Eu vou falar, a Vanotti. Com certeza a Vanotti. Aí depois da Vanotti, a Grazi. Essas foram as maiores. Ah, esquece. Esquece qualquer outra. Essas aí são as maiores que eu vi. Então, vai ser isso que eu vou falar para ela. Enfim, né? E eu não vou estar mentindo, tá? Vou estar falando a verdade. Pois é. Porque qual delas, já que gostam sempre de falar, ah, 40 anos, 40 anos, a Vanessa não deve mais aguentar ouvir isso, né? Ela fala, "Ai, caralho, eu sei de idade, 40. Mas qual delas, né, com 40 anos, estava lá no Mundial e foi artilheira? Qual delas foi? Então, não tenho mais nada a declarar. A Zanotti, inclusive, ó, olha que dado legal sobre ela. Ela tem muitos gols em clássico, né? Ela tem 8 gols em clássicos. E a maior vítima dela é justamente o Zimundo, é justamente a porcada. Metade dos gols em clássico da Zanotti foi contra a porcada. Então, espero que ela aumente esse número no jogo de hoje. E, enfim. é. E como foi a preparação do Coringão? A gente treinou 2 dias, quinta e sexta. Porque a gente vai ao final do Mundial domingo. Então, a nossa preparação praticamente foram os jogos do Mundial. Treino para esse foi treino de quinta-feira, porque a gente saiu lá de Londres segunda, chegou aqui terça, quarta-feira descansou para adaptar o fuso horário, quinta treinou, sexta de manhã treinou, hoje é o jogo. Certo? Então, assim, por isso que também é sacanagem ter mudado, porque a data inicial era dia 8. Então, foi. Inclusive, 3 finais que foram no domingo, o Coringão ganhou. A única que foi no sábado, perdemos, né? Então, aí de novo, final no sábado. Vamos quebrar esse tabu. O Piscinato vai perder a virgindade em relação à final contra o Palmeiras. Vamos quebrar esse outro tabu. Tá bom? Vamos sim.
E, e pelo que eu vi também, o Palmeiras ainda não perdeu títulos na Arena Barueri. Vamos quebrar esse tabu também. Ué, bora lá. Bora. Vamos levantar o troféu lá na segunda casa delas. Né? Lá no Chiqueiro 2 da Missão. Como chama. Bora. Bora que vai ter pau. Enfim. Enfim. Então, temos esses dados aí. Já o Palmeiras, a preparação do Palmeiras foi um pouco diferente. Dia 28 jogou um amistoso contra o São Paulo na Arena Barueri. Dia 31 jogou um amistoso contra o Red Bull Bragantino lá também. Houve treino de cobrança de pênaltis. Não quiseram divulgar os placares. Tá? Então foi tipo, sem contagem de gols e não divulgaram quanto foi. Ou seja, né, estão escondendo o jogo totalmente. Quem dera elas tivessem treinado no nosso estádio para a gente poder espionar. Porque até porque lá no Mundial, quem diria que a gente usar a casa dos caras para treinar, os caras iam espionar nós? Nossa, quem diria? Quem diria que ia dar ruim deixar o lobo tomando conta do galinheiro, né? Quem diria? Deu ruim. Enfim. No caso delas, não, elas estão treinando na Arena Barueri. O último treino também foi ontem, lá na própria Arena Barueri, e vamos ver o jogo. De certa forma, tem um favoritismo para elas, até pelo histórico recente do confronto, por elas jogarem em casa, diante da torcida dela. Eu fui ver a parcela de ingressos, galera. Assim, a última que eu vi é que já tinha sido vendido um pouco mais de 1.000 ingressos. Tá? Ou seja, mais 30 mil e vocês lotam a Arena Barueri. Uau! Com ingresso a R$ 10. Sabe, com ingresso a R$ 10. Quanto o Coringão colocou ali o número próximo de 40 mil, com ingresso difícil pra cacete de comprar, vamos pegar cambicho, tá, enfim. As presepadas lá da época do Augusto Melo, era foda de conseguir ingresso. Enfim, né? Que precisei comprar com cambista, paguei uma nota. Puta, foi horrível. Foi horrível. Enfim, né? Mas é isso. Em relação à torcida, não dá nem para comparar a Fiel a Fiel com a porca, né? Não tenho o que falar. Mas é preparação para o jogo. E também, assim, né, dois fatores que muitos podem tratar como coisa pequena, mas que o Palmeiras deu importância, que mostra que, de certa forma, elas estão realmente, assim, levando essa rivalidade a sério. A primeira delas é o fato da demissão da Bianca Gomes, porque estava assistindo o jogo do Corinthians, postou que estava assistindo o jogo do Corinthians no Mundial, e isso foi motivo suficiente para fritarem ela e o Palmeiras não ter ouvido. Então, claro, quem é torcedor, eu como torcedor, eu não ia gostar se, sei lá, aparecesse alguma jogadora do Corinthians, principalmente alguma que já jogou lá, porque a Bianca já jogou aqui, vai lembrar. Mas se pega alguma jogadora que já jogou lá, tá aqui, faz isso. Pega, por exemplo, a Paradise Ferreira fazendo isso. Puta, eu ia ficar muito puto. Agostina fazendo isso. A Agostina, que além de fazer todas as merdas que fez lá, né? Ainda veio bichada pro Corinthians. Puta que pariu, velho. Parabéns, ele está fazendo seu trabalho direitinho. Por muito menos eu fui mandado embora. Por muito menos eu fui mandado embora no meu antigo trampo, né? Eu não sei, né? Minha chefe me bloqueou, não sei nem o que aconteceu. Chefe, se esse vídeo chegar em você, o que eu fiz, mano? Tá bom, tá bom. E, e aí, outra coisa. Todo mundo conhece, hoje, né? Todo mundo conhece a treta da borda branca, né? Que é né, segundo né, o que apurou o Cartalão, falando com gente lá do Corinthians, né? Com o Colagrossa e tal. O que chegou é que o Corinthians, para facilitar para a Nike, meteu uma borda branca no escudo, tipo, em tudo, não só no uniforme, no placar da arena.
Tanto que assim, a foto que eu tenho do dia que a gente meteu 8-0 na portada, foi a maior placar que já teve no confronto com o feminino. Eu tenho foto daquele placar e tá lá a borda branca, né? É tudo feio, mano. Na moral. Essa aqui até dá para entender, tá? Esse escudo aqui ele tem a borda branca. Mas dá para entender, né? Que era pelo recorte e tudo mais. Até as letras têm uma borda branca. Então dá para entender. Mas, enfim, surgiu essa treta e, e aí a gente já conseguiu se livrar disso, beleza. Existe a reclamação que um ou outro lugar ainda põe uma borda branca. A página da porcada simplesmente meteu um fundo verde. Aí vocês vão pegar e falar, não, mas é porque o fundo do Palmeiras lá é verde, né? Se ver a postagem do Corinthians, tem um fundo preto, estão os dois escudos. Não, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eles colocaram, né? Vou até mostrar para vocês aqui como que foi posto. Assim, uma coisa assim, minimamente lamentável. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Mano, olha isso. Não é que a imagem era verde e aí tá o escudo do Corinthians. Não, eles colocam o escudo do Palmeiras dentro de um quadrado verde e botaram um outro quadrado com outro tom de verde. Ela não, deve ser um padrão. Eu fui atrás, abri a página do Instagram, claro que eu não vou colocar aqui, tá? Eu abri a página do Instagram da Tocada e fui procurar os confrontos. Aí tava lá, contra São Paulo, fundo branco, um quadrado com fundo branco. Ferroviária, um quadrado com fundo grená. Agora, quando é nós, botaram essa porra desse fundo verde. Ou seja, elas estão sabendo jogar o jogo fora de campo. Mas o que vai valer é dentro de campo. Beleza? Porque existem dois lugares onde elas não podem jogar. Que é a arquibancada, ali, certeza que ali elas não arrumam nada, quando se trata de a torcida delas ou a nossa. E também elas não podem ganhar dentro de campo. Falando em dentro de campo, galera, vamos para as prováveis escalações. Tá? Vou deixar aqui aberto. Eu achei em dois sites diferentes, tá? No meu timão, tem aqui, né, a provável escalação do Corinthians. E no UOL. Basicamente, a escalação tá a mesma aqui que foi no Mundial, exceto pela Abel Rodrigues. Essa escalação aqui ela é mais defensiva. Por favor, então, que seja só para dar uma consistência na defesa. Que não seja para ensinar para ser covarde. Tá? Que seja isso, pelo amor de Deus. Então, bora lá. Lelê no gol. Tamires na esquerda, Gi Fernandes na direita. A zaga formada por Thaís Ferreira e Letícia Teles. São Jorge nos ajude com a Letícia Teles marcando o Zanerato, né? Não fosse. Vamos, só vamos. Já que a eles fez o favor de comprar o Maré Turbo, né? O Maré Turbo da Argentina, o Agostina, que deu bichada, com lesão crônica. E a Thaís Regina, que deu essa zica também de quebrar a perna, né? Mas nunca achei que fosse ver isso. Mas volta logo, Thaís Regina, por favor. Não queria pedir nada. Não consegue se regenerar rapidinho, não? Na moral. Tá. Enfim. Da Rodrigues, né? E mais à frente, Ana Vitória e Duda Sampaio. E no ataque, a Belém Aquino, né? Na ponta esquerda, Jaque na direita. E a Zanotti fazendo ali a centroavante. Sim, essa escalação para mim tá ótima. Certo? Seja ali, inclusive, a Dai ou a Andressa. É que a Andressa é mais ofensiva do que a Dai, mas pra mim é lutar. Na verdade, ao invés de qualquer uma das duas, eu iria de Paola. Eu colocaria a Paola. Tô doido para ver a Paola jogar. Porque eu lembro o que ela fez com o São Paulo na Libertadores do ano passado, né? Ele fez o gol que eliminou o São Paulo da competição. Então, sabe? Queria ver mais disso. E, enfim. E tem aqui a provável escalação do Palmeiras também. Tá? Aqui no site do UOL. Então, aqui como vocês podem ver, a escalação está praticamente a mesma.
Só que pelo que está escrito aqui, estaria a Ana Vitória, e a Duda um pouco mais recuada e a Andressa mais à frente. De resto, tudo igual, tá bom? É isso. E ok, ok. E o Palmeiras, né, vem com provavelmente com a Tapia, Zé Palermo, Poliana, Paty Maldaner, a zaga, essa mesma. Ou seja, ficar cruzando bola numa hora que tá Poliana não adianta muito, tá? Só pra avisar. E Raíssa Baiana à direita. Ingrid e Andressinha, saudade dessas duas, viu? Jogavam muito aqui, as duas. Né? Ingrid meteu um gol olímpico na portada. Primeiro gol do Corinthians, primeiro gol olímpico do Corinthians na Neoquímica Arena foi a Ingrid contra a portada. E agora ela tá lá. Valeu, tio, né? Já que tá lá, eu quero mais que se lasque. Duda Santos que voltou, que estava na Ferroviária, agora voltou. A Duda Santos que fez o gol da quebra do tabu. Vamos lembrar que quando reativou o feminino lá em 2019, o Corinthians só foi enfrentar o Palmeiras em 2020 e o Palmeiras só foi ganhar em 2022. Quando ganhou foi o jogo da fatídica placa, né? Da Thaís e da Agostina. Como você vai sempre lembrar disso? Vou. Porque eu não tinha que contratar a jogadora que fez isso. A Thaís até que tá perdoada. Porra, a Agostina ainda não desceu, galera. Na moral. Ela ainda não fez pra merecer. Quando ela mereceu um perdão, perdoou. Fácil. Brena, e na frente já tá na Maranhão e a Zanerato. Deus nos ajude em jogando palete satélites contra esse ataque. Enfim, bora lá. Pesquisando ainda, galera, as escalações, achei esse site aqui, Palmeiras Online, que meteram aqui, mano, Bruna Caldeirão. Eu tinha ouvido que ela ia voltar, mas pelo que eu pesquisei, ela não tô não, né? Pelo menos eu não achei isso em lugar nenhum. O cara meteu aí a Ari Borges, a Amanda Gutierrez, que saiu, e o Corinthians, então. Ele meteu aqui Marisa, Isabela, Luana, Jennifer e Milene. Simplesmente metade do time, essa pessoa colocou jogadora que foi embora já. E que foi embora há anos. A Luana foi embora no final de 2023. Acabou o ano, a Luana vazou. Ixi. Jennifer também foi embora familiano. Tá aquilo, né? A gente perde Jennifer, a gente perde Milene, traz Ariel Godoy. O Palmeiras perdeu a Amanda Gutierrez e trouxe a Zanerato. Acho que é a diferença na administração. Né? E aí também, um descaso que existe por parte também da nossa administração. Como vocês puderam perceber aqui, a Ana Vitória e a Belém Aquino não estão com a mesma camisa que as outras, né? Que são as camisas desse ano. A Ana Vitória aparece, né, com essa camisa preta, de algumas temporadas atrás, vale ressaltar. Por quê? Porque é uma foto antiga da Ana Vitória. Não é uma foto atual, é uma foto antiga, certo? Então colocaram aqui essa foto antiga da Ana Vitória e a Belém Aquino com a camisa da seleção uruguaia. Por quê? Por que isso aconteceu? Se você chega aqui no site oficial do Corinthians, você vai olhar o elenco feminino, você vê aqui, ó, goleiras Lelê, Nicole e Hilary, né? Não tem Ana Morgante. Zagueiras, Dura Mineira, Letícia Teles, Thaís Ferreira, Thaís Regina e Érica, ou seja, não tem Agostina. Laterais, Tamires, Juliette, meias. Dai Rodrigues, Duda Sampaio, Gi Fernandes, que joga de lateral direito, sabe? A Ju Passari, que o Piscinato simplesmente não põe em campo. Letícia Monteiro também o Piscinato não põe, mas deveria. Zanotti, Vicky, ou seja, não tem Ana Vitória aqui, tá? Não tem. Não tem a Paola e atacantes, né? Andressa, Ariel. Já, a Ariel foi mamãe, gente. Parabéns para ela, tá? Parabéns. São Jorge cuida da família. Que é ela, diferente da Bianca Gomes, tá? A Ariel jogava no São Paulo. Eu não sei nem se ela realmente é corintiana. Ela fala que é, né? Não sei se é. Não conheço ela na vida pessoal. Mas nasceu e falou, ó, mais um corintiano no mundo. Vai postar na rede social?
Posta isso, sabe? Puxa o saco do time que você tá jogando. É assim que se faz. Carol Nogueira, Ellen, Robledo, Ivana Fuso, Jaque, Johnson e Manoel Ivan. Ou seja, não tem aqui a Raíza, não tem a Belém Aquino, certo? Não tem a Ana Vitória. Não tem, a gente não tem. Então, por isso aqui foram usadas essas fotos. Quem quer quiz do site do Corinthians, por favor, atualiza lá. Atualiza para nós, por favor. Não custa nada, né? Afinal, é o trabalho de vocês. Enfim. Espero que no jogo de amanhã o time do Palmeiras jogue com a mesma qualidade que o pessoal desse site aqui, né? Do tal do Palmeiras Online. E que o Corinthians não jogue com a mesma dedicação que a administração do Corinthians tem com as Bravas. Beleza? É isso. O... E aí também, né, falando agora um pouco de superstição, né? O Coringão vai jogar na semana de aniversário da Érica. Hum, a última vez que isso aconteceu, a gente pegou o Palmeiras na semana de aniversário da Érica, foi lá em 2020, no primeiro derby depois da reativação. O mando era do Palmeiras, torcida única do Palmeiras, e 3-1 para nós. Primeiro gol foi da Giovanna Crivellari, porque a Tamires não podia ver a Giovanna Crivellari na área e mandar a bola para ela, ela guardava. Então, 1-0. Como aquele campo era todo esburacado, uma bola quicou, tirou totalmente a Juliette da jogada e a Carla Nunes acertou uma bicuda ali, mandou na gaveta, sem chance para Lelê, 1-1. Primeiro tempo vira 1-1. Quando no segundo tempo, putz, as três maiores da história do Coringão resolvem aparecer ali, né? Então, o Zanotti lança, Vicky ajeita de cabeça, a Grazi de costas pro gol. Mata com a direita, vira batendo com a esquerda. A goleira que estava lá, né? Se não me engano era a Julie, ela não olha para baixo até hoje, com medo de ver essa bola passando. Porque na hora que ela viu, tipo, do jeito que a Grazi protegeu, virou batendo, muito perto, inclusive, a Julie nem viu onde aquela bola passou. Quando ela olhou, já estava dentro. Depois, né? Cruzamento depois de uma falta. Érica, aniversariante da semana, em posição legal pra caralho, faz o gol de cabeça e decreta a vitória do Coringão por 3-1 naquela ocasião. Então, será que tem gol da Érica? Ó, de novo, deve na semana de aniversário. É, será? Será? Aquele dia teve, foi lindo. E, curiosidade, eu já postei no Shorts isso, mas falar de novo. A Érica tava com o dedo quebrado aquele dia. Ela quebrou no treino no dia do aniversário dela. E depois do jogo, eu perguntei pra ela, né? Assim, que eu tava lá. Perguntei pra ela, né? Pô, Érica, quebrou o dedo? Ela, quebrei. Oh, não atrapalhou. Ah, eu jogo com o pé, fiz um gol de cabeça. Simples assim, né? Então, foi isso. Gente, foi. Naquela época, eu ainda era bem inconsequente, tá? O meu eu pré-Covid era doido, certo? Hoje, né, passamos por uma pandemia. Eu tenho família constituída, tá? Claro que eu não vou fazer essas coisas que eu fazia naquela época, quando eu era um irresponsável. Mas, sim, peguei emprestado uma camisa verde, porque é óbvio que eu não tenho uma dessas, né? Mas então, uma pessoa que vestiu o mesmo tamanho que eu, peguei emprestado uma camisa dessa pessoa e fui. Inclusive, eu tenho uma foto com a Zanotti esse dia. E a foto eu posto ela sempre com filtro em preto e branco. Nem fudendo, eu vou postar uma foto de eu com a Zanotti ou de verde. Onde já se viu? Não, que isso. Ai, ai, viu? Mas isso realmente tem essa foto. E aí eu zoava, uma coisa que eu zoava muito com esse estádio, é que, né, o Palmeiras mandava jogo lá, mas só podia jogar, mas o Palmeiras só podia jogar de dia, porque o estádio não tinha iluminação. Eu zoava isso pra cacete. E aí, o que acontece agora? Era uma vergonha o Palmeiras alugar um estádio que não tinha iluminação? Era. Sabe o que é vergonha também? O Corinthians ter um estádio cheio de história e que a iluminação tá quebrada há 9 meses. 9 meses. Faz ideia do que é isso?
né? Até a ponto de comparação, né? Basicamente, ali na época que a Ariel descobriu que ia ser mãe, já estava sem luz. E a neném dela nasceu. E continua sem luz. E o patrocinador é uma empresa de luz. O patrocinador da camisa do Corinthians é uma empresa de luz. Ô, tio Paulo, que vergonha, né? Que vergonha. Arruma isso, pelo amor de Deus. Mas não, ele só fala que não dá, que não é com ele, que depende de X, Y, Z. Ah, pelo amor de Deus, vai tomar no cu, tio Paulo. Nossa, né? Assim, desculpa o vocabulário, desculpa perder a paciência. Mas é aquilo, eu já falei outro isso aqui, cara. Isso aqui, o Coringão. Coringão é minha vida. Eu queria poder fazer mais do que eu faço. O que eu faço? Eu pago ingresso, eu vou em jogo. E eu comento aqui, né? Eu levo informação aqui, dou minha opinião, tento deixar o assunto em alta aqui, mas, né? Enfim, é isso. Vou terminar o vídeo fazendo esse pedido, tá? Por favor. Cuida da nossa fazendinha, cuida do Parque São Jorge, sabe? Estádio histórico do Corinthians. Assim, a casa das Brabas. Aí, porra, já tantas vezes. Já teve vez na administração antiga, vai, que eu precisei assistir jogo em Diadema, lá no estádio do Água Santa. Eu estava em reforma. Fui ver no 1º de maio. Esse dia eu não sei se estava em reforma ou se estava sub-20 jogando, mas enfim, alguma coisa assim. Já fui lá no 1º de maio assistir, na São Bernardo do Campo. Já cheguei aí até Mogi das Cruzes. Jogo contra o Atlético Paranaense, que foi 1-0 com a gol de falta da Bertolucci. Enfim, sabe? Já fui para os estados em momentos que a Fazendinha tava interditada. Mas era um jogo, dois, sabe? Agora, por 9 meses, sem poder jogar na Fazendinha à noite, a gente tendo que ir para porcaria de Canindé, a gente tendo que ir para porcaria do estádio lá do Rochidale, lá de Osasco, sabe? Com todo respeito, que quando as Bravas começaram, né, antes até de ter chamado de Bravas, na União com Audax, era lá que jogava. Beleza, mas, porra, cara, respeita a nossa história, né? Lá não é estádio pro Corinthians. Não é. É quase como, assim, imagina que toda a história que o Corinthians construiu no futebol masculino, um dia as Bravas vão chegar lá, tenho plena certeza disso, mas imagina toda essa história que o Corinthians construiu hoje, ter a Neoquímica Arena, colocar mais de 40 mil pessoas no estádio, quase todo jogo, enfim. E aí você imagina não cuidarem de lá e o Corinthians ter que voltar a usar algum estádio alugado aí, sabe? Imagina o Corinthians precisar ficar quase um ano usando o Pacaembu, se nem ficar a arena até jogar as traças. É quase isso. Então, porra, não tem lógica. Não faz sentido, tá bom? Então, Stabile. Tá? Eu não vou chamar de tio Paulo dessa vez. Já chamei, mas enfim, agora eu tô falando. Senhor Osmar Stabile, cuida do Corinthians. Tá? Cuida do Corinthians, por favor. Só isso que a torcida pede. Beleza, galera. É isso. Tá? É isso que eu queria falar com vocês. Que São Jorge nos empresta sua armadura, suas armas e vamos para a guerra. Vamos da porcada é sempre guerra, principalmente em final. E dessa vez vai ser nossa. Tô confiante, beleza? É isso. Que a Edna não faça merda. Que sim, vai ser a Edna pitando, aquela coisa que ninguém gosta. E, gente, detalhe, se for xingar a Edna, que seja pela incompetência, tá? É porque por ser jogo feminino, menos ainda faz sentido usar os xingamentos que eles usaram no último jogo que ela apitou. Beleza? Então, se for xingar, que seja pela incompetência. Tá bom? É isso. É um ótimo jogo para nós. Vai dar tudo certo. Vamos levantar esse troféu. Essa é a última estatística, tá? Torneios oficiais. Esse é o 11º que o Piscinato está disputando. Ele ganhou 5 e ele perdeu 5. Esse é o de desempate, tá bom? Esse é o de desempate.
Chegou em 2024, ganhou a Supercopa, aí ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, perdeu o Paulista. No ano seguinte, perdeu a Supercopa, ganhou o Brasileiro e a Libertadores e perdeu o Paulista, né? E aí, deixa eu ver. Aí foi isso, aí perdeu o Mundial. Foi isso mesmo, né? Em 24 perdeu o Paulista, 25 perdeu a Supercopa, a Copa do Brasil e o Paulista, isso. Tá faltando esse. Perdeu o Paulista em 24, Supercopa, Copa do Brasil e Paulista em 25, o Mundial em 26. Tá? Então perdeu 5 títulos. Ganhou 5 títulos. Esse agora é o decisivo, beleza? Eu nem tô contabilizando aquele torneio lá nos Estados Unidos, aquele torneio amistoso, tá? Porque senão aí já seria uma mais que perder. Mas, enfim, esse é oficial, beleza? Esse título é o desempate. Então, Sinato, perca a virgindade contra a porcada, tá bom? Estamos precisando já. É, tenha mais títulos ganhos do que perdidos pelo Corinthians, tá bom? Porque claro que eu torço pelo seu sucesso, cara. Claro que eu torço. Se você ganhar, o Corinthians ganha, eu torço pro Corinthians. Já falei, isso aqui é o que tem de mais importante na minha vida. Tá? Isso aqui é minha vida, tá bom? Então, cuida, porque te deram essa função e estão te pagando para isso, tá bom? Que dê tudo certo e vamos quebrar essa merda desse tabu de Arena Barueri contra os povos, beleza? Nunca perdemos um título lá. Dessa vez não perder, beleza? É isso, galera. Tamo junto, respeita as minas e vai, Corinthians. Bora ser campeão.